Fala aí, gente, canal Tricolaço por aqui mais uma vez para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, resenha da semana no ar, toda semana uma conversa aqui sobre as coisas do Tricolor, para falar do que vem por aí, né? Olha aqui, ó, deixa eu até pegar. Aqui está ela, a desejada, a sonhada, a querida Taça Libertadores da América, e aqui, ó, está ele, o São Paulo Futebol Clube. Muito bem, tá aqui, ó. Olha lá. Ah, tá. Aí ele está nomeado aqui em 2005, nessa imagem. Tem uma outra aqui de 1993 e outra de 1992. Muito bem. Há quem diga, e eu estou entre eles, que o primeiro tri tem que ser também o primeiro tetra. Vai ser muito difícil isso acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa específica sobre esse time. Se tiver que acontecer, vai ser com esse time. Eu não sei o que é exatamente, é aquelas coisas dos deuses da bola. Eu preciso dizer o seguinte, eu sempre tratei o futebol de forma muito racional, porque eu acho que não é possível a gente tratar o futebol só como uma coisa emocional, senão a gente vai começar a botar na balança coisas que os times, as equipes, os clubes não deveriam fazer. Se eu começar a falar que o São Paulo vai ganhar porque é o mesmo ano que não sei quem ganhou, que foi antes do jogo de não sei o que e tal, eu vou começar a considerar uma coisa que a gente não pode considerar, que é a seguinte: as coisas acontecem a um acaso, então deixa do jeito que tá. E aí, se acontecer, aconteceu e tá tudo bem. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A questão é, há um temor real, e eu acho que ele é muito real, e ele tem que ser bastante considerado, de que esse desejo de todo São Paulino não aconteça. Porque, curiosamente, nós temos apenas 3 brasileiros na Libertadores. Os 3 são tri. O primeiro a ser tri entre os 3 foi o São Paulo. Mas o São Paulo é tri, o Palmeiras é tri e o Flamengo é tri. E tem muito mais cara de Palmeiras ou Flamengo ganhando essa Libertadores do que São Paulo. E tem muito mais cara de Flamengo ou Palmeiras ganhando essa Libertadores do que qualquer outro time envolvido nessa disputa até aqui. Nós estamos falando de quartas de final. Aqui estão São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Estudiantes, River Plate, Vélez Sarsfield e qual que é o outro time? Racing. E o Palmeiras ou o Flamengo tem mais chance que qualquer um desses 8 times. 8 times. Então, essa racionalidade precisa existir, cara. Agora, se tem alguma maneira, se tem alguma possibilidade do São Paulo virar tetra da Libertadores, eu acho que é com esse time. E não é pelo investimento, esse time até o jogo da última quinta-feira, talvez fosse o que mais tinha alma de Libertadores desde talvez 2016. 2016 também era um time frágil, se comparado com outros elencos. Porém, é importante dizer, numa época em que o Palmeiras estava começando a sua reconstrução e o Flamengo ainda não havia passado pelo complemento da sua transformação. O complemento da transformação do Flamengo é feito em 2018. O complemento da transformação do Palmeiras é ali para 2017. Em 16, o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, ganha de novo em 18, ganha a Libertadores em 20, em 21, nesse meio tempo ganha a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro 22, 23, então passou a ter dinheiro, a ter estádio novo, a ter possibilidade de investir em grandes times. O Flamengo um pouquinho mais para frente. O Flamengo começa o processo, na verdade, em 2013, mas completa o processo em 18. O processo de saneamento de dívidas, pagamentos,
colocação das contas em dia, e só a partir dali de 17 para 18 o Flamengo começa a montar time competitivo para chegar em 19 com aquele timaço que ganhou tudo. O Palmeiras um pouco antes. E em 16 o São Paulo foi até a semifinal da Copa Libertadores da América. Sob o comando do Edgardo Balsa, o Paton, um time que era bastante burocrático, que não tinha grandes apresentações, era um time até bastante pesado, um time pragmático demais, que se classificou sempre no limite, mas chegou até a semifinal, não deu depois. E não foi que não deu para nenhum brasileiro, ele era o único brasileiro na semifinal, junto com o Atlético Nacional de Medellín, com outro time, que o Independente Del Valle, que foi para a final, e mais um que agora não lembro quem era. Mas o fato é que aí teve a final Del Valle e o Atlético Nacional de Medellín, e o Nacional ganhou. E aí a gente tem hoje um time com essa mesma entrega disputando a Libertadores. E é bom dizer o seguinte, desde pelo menos o ano passado. Isso remonta ao tempo do Zubeldia. Aliás, é a única coisa que me preocupa, porque o Zubeldia terminou a Libertadores invicto e esse elenco manteve essa invencibilidade até quinta-feira. Mas ele já não venceu antes. Né? Ele foi vencer a última vez antes das oitavas. Nas oitavas ele empatou 2 jogos e ganhou nos pênaltis. E agora nas quartas ele perdeu o primeiro jogo. Então, se a gente fizer um desenho de evolução, o São Paulo está, na verdade, caindo, descendo a ladeira da Libertadores. E nesse ponto, o Zubeldia não pode ser contestado, porque ele deu a esse time esse caráter de conseguir lutar até o final pelo melhor resultado possível. E eu acho que está na hora, de novo, desses caras colocarem isso em prática e lutarem até o final pelo resultado proposto. É a única coisa que pode manter o São Paulo vivo. É a única. É a única. Mais do que escalação, mais do que sistema, mais do que volta desse ou daquele desfalque, o que vai manter o São Paulo vivo é a exata noção de que ele não pode sair de campo sem deixar tudo lá. Me deixou feliz que o Crespo ontem na entrevista coletiva disse, nós vamos ganhar. O Crespo também é imbuído aí desse espírito de luta, de entrega, só que o time perdeu um pouco disso nos últimos tempos, com o próprio Crespo. Então precisa voltar a ter. Precisa voltar a trabalhar no limite. E eu digo mais, no caso da quinta-feira agora, independentemente de qualquer outra coisa, qualquer problema que cerque esse elenco. Mesmo dinheiro. Porque aí eu acho que vale a carreira de cada um. Mesmo se o dinheiro for o problema, vale a carreira de cada um. Porque eu vou dizer uma coisa. Atenção para o que esse vídeo reserva. Isso não é previsão, isso é uma vontade, na verdade, mas é algo que no fundo me diz, pode ser assim. Se o São Paulo passar pela LDU e chegar à semifinal da Libertadores da América 2025, eu acho que esse time leva. Muda o sentimento, muda a forma de encarar, muda o emocional, a coisa se apresenta muito perto. O São Paulo tem um débito com a sua torcida em relação ao Palmeiras, com o Crespo no comando. Foi com o Crespo que o São Paulo caiu nas quartas de final na Libertadores de 2021, lá dentro do Allianz Parque. Inclusive atrapalhado pela arbitragem, que anulou um gol do São Paulo legítimo. Né? Eu acho que se o São Paulo passar pela LDU, o São Paulo leva esse negócio. De que jeito, não sei. E eu só lamento uma coisa, que o Casares possa comemorar isso. Por quê? Porque, como São Paulino, eu quero que vença, como você também quer. Mas a gente sabe que se vencer, vai ser apesar de todo mau planejamento. Porque senão vão tentar vender a história de que não tem essa, não, é espírito, é o dia, é a noite, não caiam nessa. Não caiam nessa. É mais que isso. É entrega,
mais disposição, mais sistema aplicado. Essas três coisas têm que funcionar juntas. Então, se ganhar, o Casares não pode posar de paladino da vitória, porque ele não é. Será apesar dele, apesar de toda a falta de investimento que o clube, inclusive, não consegue fazer por causa da má direção dele. Isso tem que ser muito claro. De resto, eu penso que o São Paulo tem que ser bastante agudo contra a LDU, mas não precisa ser um time de escalação completamente ofensiva. Ele precisa ser agudo, ele precisa estar presente no campo do adversário, precisa chutar no gol e ter consciência de que eles vão fechar os espaços. Então, bola de longe é importante, cruzamento bem feito na área é importante, pressão para conseguir escanteio e jogadas próximas da linha de fundo é importante, e até lateral, e falta perto da área e pênalti também, sem inventar, falando a partir do jogo jogado. Entrar na área, porque isso aumenta o risco do pênalti, tem que jogar assim. E eu teria Rafael no gol. Eu teria uma zaga com Tolói e com Sabino. Talvez Arboleda no meio, não sei. Talvez um Tolói com Arboleda, não sei. Alan Franco também não é a melhor fase da carreira. Sabino está bem. Sabino quer jogo, Sabino quer mostrar, Sabino quer vencer. E o Tolói é um cara que vem de experiência europeia de chegar muito perto. Cedric Soares é o homem da lateral direita. Esse cara quer ganhar jogos. É importante que ele esteja lá. E o Mailton ontem não foi bem. Marcos Antônio, motorzinho, estará, tomara que esteja mesmo. Mas eu acho que tem que ser ao lado do Bobadilla. Eu acho que tem que prevalecer a dupla que deu certo, a dupla que deu qualidade de jogo nos últimos tempos ao São Paulo. Que deu refino no jogo do São Paulo. O Pablo Maia é muito bom, tem já alguma história, mas não. A menos que o Bobadilla esteja machucado, não deve ser ele titular. Pode entrar no meio do jogo, tudo, mas na formação inicial, não. Aí você tem Rodriguinho, porque não haverá Lucas ainda. Se Lucas estiver no banco, ok, pode até entrar. Seria ele ali, mas não será. E eu colocaria o Wendel na lateral esquerda. Eu acho que o São Paulo precisa aproveitar a velocidade no corredor. Acho que o Crespo vai usar Enzo Dias. Luciano, e aí nós temos um problema. O que eu acho que tem que ser é Luciano e Tapia, ou Luciano e Dineno. O que a torcida toleraria? Luciano e Ferreira. O que a internet propagandeia, ou chama atenção, ou conta como é possível por parte do Crespo? Luciano e Ferreira. Só que eu acho que o Ferreira não entregou nada ontem, nem no sentido da dedicação. E eu tenho medo de ele ficar lá no jogo desse. O Tapia é ao contrário, ele é muito coração. E o Dineno é um cara muito desligado do jogo. Eu acho que das opções aí ele é a última. Mas se tiver que jogar, ok, jogará. Tudo para que o Luciano não seja aquele falso 10 que pode atrapalhar. Essa é a escalação. O que eu faria, eu acho que o Crespo fará também. Eles vão fechar. É a marcação alta na intermediária e é tentar dar o bote na bola na hora de sair. Porque time que fica fechado não vai esticar essa bola. Só vai esticar se as costas estiverem livres. Então, quem faz a marcação alta é quem tem que dar o bote para tomar essa bola na hora que a jogada nasce. Para poder desmontar a marcação e entrar na área com liberdade. E o São Paulo ganha o jogo assim. E ganha bem, porque o time da LDU desceu da ladeira, é fraco. E o técnico é o Thiago Nunes, não se esqueçam disso. Tá bom, gente? Essa é a conversa de hoje. Deixa seu comentário aí. Perguntam se eu tô otimista para esse jogo. Então, não sei, cara. Se ganhar, acredita em mim, é o que eu acho que vai acontecer. Mas eu acho que ainda precisa de um pouco mais de deixar o jogo entrar, assim. Pensar nele, quem vai jogar, enfim. O próprio torcedor também pensar nele e entender como possível. E quem tem algum outro tipo de crédito ou coisa do gênero, tem que fazer uso também. É isso. Vamos lá?
Valeu, gente. Abraço para todo mundo, hein? Até a próxima. Valeu.